E se o envelhecimento não fosse apenas a passagem do tempo, mas o resultado silencioso de algo que você parou de fazer há muitos anos? Há algo profundamente perturbador na forma como aprendemos a nos relacionar com a passagem dos anos. Nós o normalizamos, o aceitamos como uma sentença, como se o corpo tivesse uma data de validade escrita em algum lugar que nunca poderemos ler, e a única coisa que nos restasse fosse esperar. Mas se você observar com atenção, se parar um momento no meio do barulho cotidiano e olhar ao seu redor com honestidade, verá rachaduras nessa ideia. Pessoas com a mesma idade cronológica, mas com energias completamente distintas. Mentes que continuam brilhando com clareza aos 70, 80 anos, enquanto outras parecem ter se apagado muito antes. Pessoas que caminham com leveza, que riem de dentro, que dormem profundamente e acordam com um propósito claro. O que elas sabem que o resto ignora. O que elas fazem de diferente. Hoje você vai descobrir uma prática milenar, breve, silenciosa, aparentemente simples, que antigas tradições consideravam o fundamento da vitalidade interior. Apenas 7 minutos. Uma rotina que não promete parar o tempo, mas algo muito mais poderoso: mudar a maneira como seu corpo o atravessa. E há algo que quase ninguém menciona quando fala de respiração. O verdadeiro segredo não está em respirar. Todos respiramos, mas em como você decide fazer isso. Na intenção que você coloca por trás de cada inspiração, no ritmo que você escolhe, ou que abandona sem saber. Fique até o final, porque a parte mais transformadora não está no início desta mensagem, mas no último que vou compartilhar com você. Muito antes de existir em laboratórios, muito antes de a ciência moderna começar a estudar o corpo com instrumentos e dados, existiam tradições que observavam a vida humana com uma atenção quase sagrada, não com a frieza de quem disseca, mas com a reverência de quem contempla um mistério que sabe que jamais poderá se esgotar totalmente nos templos do antigo subcontinente indiano. Há mais de 5.000 anos, surgiu um sistema de conhecimento que os praticantes chamavam de pranayama. A palavra em sânscrito diz tudo. Prana significa a energia vital que anima tudo o que existe. A força invisível que separa o vivo do inerte. Desconhece, esconta o esconteta. Não era simplesmente respirar. Era aprender a governar a própria força que sustenta a vida. Mas o que poucos conhecem é que esse saber não surgiu no abstrato. Nasceu de uma observação minuciosa, quase obsessiva, dos estados internos do ser humano. Os rishis, os sábios daquela tradição, passavam décadas inteiras em profunda contemplação, mapeando com uma precisão assombrosa os territórios do corpo sutil que a medicina moderna mal agora começa a tocar com seus instrumentos. Observavam como a qualidade da respiração mudava com cada emoção, como o medo contraía o fôlego para a parte alta do peito, como a calma o levava para o abdômen, como a raiva o acelerava a ponto de quebrar o ritmo natural. E compreenderam algo que levou milênios para ser redescoberto, que a relação era bidirecional. Não era só que as emoções afetavam a respiração, era que a respiração podia transformar as emoções. Que se aprendesses a direcionar conscientemente o fôlego, podias entrar à vontade em estados de profunda serenidade que o mundo exterior nunca poderia te oferecer. Essa compreensão foi a semente de algo que cresceu por gerações. Os mestres dessas tradições não transmitiam seu conhecimento em textos que qualquer um pudesse ler. Guardavam-no com cuidado extraordinário. Passavam-no de mestre a discípulo durante anos de prática silenciosa, de observação cuidadosa, de prova paciente, porque haviam descoberto algo que não podia ser reduzido a instruções escritas. Que o corpo responde à respiração de maneiras que vão muito além do que o olho pode ver, e que esse conhecimento só se revelava na prática real, na experiência direta do silêncio interior. E havia algo mais nessas observações que os fazia parar com assombro. Notavam que aqueles que praticavam essas técnicas com constância e devoção pareciam habitar o tempo de uma maneira diferente.
Seus movimentos não perdiam aquela fluidez característica que o estresse vai apagando na maioria das pessoas. A memória deles não se fragmentava com a mesma velocidade que a dos seus contemporâneos. A capacidade deles de manter a atenção num único ponto, sem que a mente saltasse de galho em galho como um pássaro inquieto, permanecia extraordinariamente viva mesmo em idades muito avançadas. Não era juventude no sentido superficial da palavra. Era algo mais próximo à integridade, à coerência entre o que se é e o que se faz. Aquela qualidade estranha e magnética que certas pessoas mais velhas têm, que parecem mais completas, mais presentes, mais reais que a maioria dos jovens que as rodeiam. E o mais fascinante de tudo era a distinção que esses mestres faziam com absoluta clareza. Essas práticas não pretendiam deter o envelhecimento. Essa não era a promessa nem a intenção deles. O que diziam era algo muito mais interessante, muito mais profundo e, em última instância, muito mais verdadeiro. Que podiam mudar o ritmo. Que o corpo não precisa se desgastar seguindo o mesmo padrão acelerado e desintegrado que o mundo exterior impõe. Que existe uma forma de habitar o tempo de maneira diferente, mais lenta, mais consciente, mais integrada com os ciclos naturais da existência. Essa distinção é essencial para entender o que vem depois, porque quando falam em mudar o ritmo do envelhecimento, não estão falando de uma metáfora. Eles estão descrevendo um processo fisiológico real, profundo e verificável, que começa em algo tão próximo e tão imediato quanto a próxima respiração que você está prestes a dar. Há algo que o corpo sabe e que a mente moderna esqueceu. Algo que esteve presente nos seus primeiros dias de vida, quando você respirava de forma natural, profunda, abdominal, sem que ninguém te ensinasse, sem esforço, sem intenção consciente, simplesmente porque era o que o corpo sabia fazer quando ainda não havia sido influenciado pelo mundo. Os recém-nascidos respiram a partir da barriga. Cada inspiração expande o abdômen suavemente para fora, como uma onda que chega. Cada expiração o leva de volta para dentro, como uma onda que se retira. É um ritmo lento, completo, eficiente, que envolve os pulmões na sua totalidade e não apenas no seu terço superior, como acontece com a maioria dos adultos que vivem sob pressão crônica. É a respiração que o corpo conhece quando não foi interferido, e é também a respiração para a qual o corpo pode retornar se lhe forem dadas as condições adequadas. Mas algo acontece ao longo dos anos que transforma essa naturalidade em um padrão restrito e prejudicial. Não acontece de repente. Não há um momento específico em que a respiração muda. É um processo gradual, silencioso, que vai se instalando no corpo com a mesma discrição com que a poeira se assenta sobre os móveis de um quarto fechado. A vida moderna introduz uma tensão que ninguém ensina a reconhecer e que quase ninguém sabe como liberar. Uma tensão que começa nos ombros, que desce para a caixa torácica, que se instala no diafragma como uma pedra que ninguém mais lembra de ter colocado ali, e que finalmente altera a própria mecânica respiratória, de maneiras que têm consequências enormes e silenciosas sobre a qualidade de vida. Quando a respiração se torna crônica e superficialmente torácica, algo muda na química interna do organismo. O dióxido de carbono no sangue flutua de maneiras que o corpo interpreta como sinal de alarme. O sistema nervoso autônomo se mantém em um nível de ativação constante, que não corresponde a nenhuma ameaça real, mas que o organismo não sabe distinguir de uma ameaça verdadeira. Os hormônios do estresse circulam com uma frequência que vai muito além do que qualquer situação vital justificaria, e tudo isso, acumulado durante anos, produz um efeito de desgaste que se expressa de maneiras que reconhecemos como envelhecimento, mas que na verdade são, ao menos em parte, a consequência biológica de uma respiração que perdeu seu ritmo natural. O sono se fragmenta porque o sistema nervoso não consegue se desativar por completo.
A digestão desacelera porque os recursos são mobilizados para a resposta ao estresse em vez de para a restauração. A capacidade cognitiva se estreita porque um cérebro em alerta constante não consegue dedicar seus recursos completos ao pensamento criativo, à memória de longo prazo, à visão ampla e serena das situações e à energia disponível para viver, para criar, conectar profundamente com os outros, se reduz a um fio cada vez mais fino. O mais perturbador de tudo é que esse processo não produz alarmes visíveis, nem sinais claros de crise. Simplesmente com o passar do tempo, o desgaste se normaliza, se torna na paisagem habitual, a pessoa que costumava acordar com energia, começa a se levantar já cansada, a que costumava experimentar momentos de clareza mental brilhante, começa a senti-los como exceções raras, em vez de como estado natural, e a sensação crescente de que algo se perdeu, de que há uma versão de si mesmo mais viva, mais presente, mais inteira que já não aparece com a mesma facilidade. Torna-se um fundo silencioso que muitos atribuem simplesmente ao envelhecimento inevitável. Mas a boa notícia, e é uma notícia extraordinária, que merece toda a sua atenção, é que o corpo lembra. A capacidade de respirar profundamente, de ativar o diafragma completo, de levar o ar até os alvéolos mais profundos dos pulmões, não é uma habilidade nova que você precisa construir do zero como se fosse uma destreza que você nunca teve. É um padrão que já está gravado no seu sistema nervoso, na sua musculatura, na sua biologia celular. Esteve ativo nos primeiros anos da sua vida. Está adormecido, não destruído. E quando o corpo começa a recordá-lo, quando, através da prática consciente e sustentada, ele reencontra esse ritmo esquecido, a resposta é surpreendente. Não é aprendizado, é reconhecimento. Como voltar a um lugar conhecido na infância e descobrir que o corpo o recorda mesmo quando a mente havia esquecido que ele existia. Existe uma crença tão profundamente enraizada na cultura moderna que raramente paramos para questioná-la. A crença de que o tempo é linear, uniforme, matematicamente idêntico para todos os corpos que o atravessam. Que cada ano que passa deixa exatamente a mesma quantidade de marca em cada organismo, independentemente de como esse organismo tenha vivido esses 12 meses. Que envelhecer é simplesmente a soma aritmética de anos acumulados, e que diante dessa soma, não há nada a fazer a não ser somar mais ou parar de somar. Essa crença está tão enraizada que a transformamos no quadro dentro do qual interpretamos quase tudo relacionado à saúde, à vitalidade e mais. Mas essa ideia, por mais familiar que seja, por mais conveniente que seja para simplificar a compreensão do corpo humano, está profundamente incompleta. E a evidência de sua incompletude está em toda parte, visível para quem quiser olhar com honestidade. Os estudos sobre epigenética, o campo científico que analisa como o ambiente, o estilo de vida e os estados internos sustentados influenciam a expressão dos genes, revelaram nas últimas décadas algo que é difícil de assimilar de uma perspectiva convencional. 2 pessoas nascidas no mesmo ano, criadas em condições socioeconômicas semelhantes, podem ter idades biológicas mensuráveis radicalmente distintas. Não falamos de uma diferença de meses ou de poucos anos. Falamos de diferenças que podem chegar a 2 décadas. Uma pessoa de 50 anos pode ter marcadores celulares, comprimento de telômeros, níveis de inflamação sistêmica, eficiência mitocondrial, que correspondem aos de alguém de 38. Outra pode ter os equivalentes aos de alguém de 62, e o mais revelador dessas pesquisas é que os fatores que melhor preveem qual dos 2 caminhos um organismo segue não são genéticos no sentido determinista tradicional. Adicionalmente, são fatores de estilo de vida, de estado interno sustentado, de qualidade do sistema nervoso autônomo, da capacidade do organismo de se regular diante da perturbação constante que o mundo moderno impõe a cada corpo que vive nele. As antigas tradições contemplativas chegaram a uma conclusão equivalente
por um caminho completamente diferente, séculos e milênios antes de existirem laboratórios capazes de medi-la. Descobriram isso através da observação sustentada, geração após geração, do que acontecia com os corpos e as mentes de quem praticava e de quem não praticava. E o que observaram foi isto: que o desgaste não é uma consequência inevitável do tempo em si, mas do estado interno predominante em que esse tempo é habitado. Um corpo que vive em contração crônica, em alerta constante, num diálogo interno perpetuamente dominado pela urgência ou pela resistência, carrega a passagem do tempo de uma maneira, fragmenta-se, endurece, perde gradualmente a capacidade de se recuperar com a mesma eficiência com que se recuperava antes. Um corpo que aprende a se regular, a voltar ao equilíbrio após cada perturbação, a sustentar um diálogo consciente com seu próprio sistema nervoso, em vez de ser arrastado por ele, carrega esse mesmo tempo de uma maneira completamente diferente. Não mais lento no sentido do relógio, diferente no sentido profundo, com mais coerência interna, com mais energia disponível para a vida real, com mais capacidade de se reparar nos níveis onde o verdadeiro envelhecimento ocorre, que não é na superfície visível, mas na profundidade celular invisível. E é aqui que o pranayama emerge como algo mais que uma prática de relaxamento ou de manejo do estresse. Emerge como uma tecnologia de regulação profunda, uma interface entre a vontade consciente e os processos fisiológicos que normalmente ocorrem abaixo do limiar da consciência. Uma maneira de participar ativamente no ritmo com que o tempo passa através do corpo, em vez de ser simplesmente um espectador passivo dessa passagem. Porque a grande confusão da modernidade não é acreditar que o tempo passa. O tempo passa. Isso é inquestionavelmente verdade. A confusão é acreditar que somos completamente passivos diante da forma como ele passa, que não temos nenhuma influência sobre a qualidade desse trânsito, que o relógio biológico avança com a mesma mecânica cega e impessoal para todos, sem que o estado interno de quem o vive tenha qualquer efeito real sobre sua velocidade ou sua profundidade. As tradições milenares e agora, também a ciência mais avançada, apontam de forma convergente, numa direção diferente, que existe uma participação ativa possível, que a qualidade do envelhecimento não é completamente determinada pelos genes, nem pelos anos transcorridos, mas também pela forma como, a cada dia, a cada fôlego, habitamos nosso próprio corpo. É aqui que tudo começa a tomar uma forma concreta, verificável, praticável. A deterioração prematura da energia vital, entendida não como a passagem inevitável dos anos, mas como o esgotamento acelerado dos recursos internos do organismo, tem um mecanismo central que as tradições antigas identificaram com uma precisão surpreendente e que a neurociência moderna começou a mapear com um detalhe cada vez maior. A ativação crônica do sistema de estresse do organismo e a incapacidade progressiva de sair desse estado quando a ameaça real desapareceu. O sistema nervoso autônomo humano tem dois grandes modos de funcionamento. Primeiro é o modo de ativação, conhecido tecnicamente como resposta simpática ou resposta de luta ou fuga. É o modo que o corpo ativa quando detecta uma ameaça, quando precisa mobilizar recursos de forma rápida e massiva para sobreviver. Nesse modo, o coração acelera, a respiração fica curta e superficial, os músculos se tensionam, preparando-se para a ação, a atenção se estreita para focar no perigo imediato, e todos os processos não essenciais para a sobrevivência imediata desaceleram ou param. A digestão, a reparação celular, a produção de hormônios de crescimento, a atividade do sistema imune, é um modo extraordinariamente eficiente para sobreviver a crises breves e intensas. O problema não é que ele exista, o problema é o que acontece quando ele nunca se desliga. O segundo modo é o de recuperação e restauração, governado pelo sistema nervoso parasimpático e especialmente pelo nervo vago, o nervo mais longo do corpo, que conecta o cérebro ao coração, aos pulmões, ao sistema digestivo
e aos órgãos reprodutivos. Nesse modo, o corpo repara os tecidos danificados, consolida a memória, fortalece o sistema imune, regula os hormônios, produz os neurotransmissores, que sustentam o humor estável e a clareza mental. É o modo em que o organismo, literalmente, se constrói. E é o modo que o estilo de vida moderno, com sua urgência permanente, sua superestimulação constante e sua incapacidade estrutural para o verdadeiro descanso, mantém sistematicamente inibido. O que os praticantes das tradições contemplativas compreenderam, através de décadas de observação interior minuciosa, é que a respiração é o único processo do sistema nervoso autônomo que pode ser controlado conscientemente, de forma direta e voluntária. O coração bate sem que você possa decidir conscientemente. Os hormônios são secretados seguindo seus próprios ciclos regulados por processos que ocorrem abaixo do limiar da consciência. A digestão avança ou para conforme sinais que chegam sem sua permissão explícita. Mas a respiração, ao contrário de todos os outros processos autônomos, responde à sua vontade. Você pode acelerá-la, retê-la, aprofundá-la, desacelerá-la, e quando você faz isso de forma sustentada e consciente, não está simplesmente movendo o ar. Você está enviando um sinal direto ao sistema nervoso central, um sinal químico e elétrico que diz com uma clareza que o organismo compreende em nível subcortical. Não há perigo. O momento presente é seguro. Você pode soltar o alerta. Você pode dedicar seus recursos à restauração. Este sinal, repetido com constância durante semanas e meses de prática diária, produz algo que vai muito além do relaxamento momentâneo. Produz o que os neurocientistas chamam variabilidade da frequência cardíaca elevada. A capacidade do coração de ajustar seu ritmo de forma flexível e eficiente, segundo as demandas mutáveis do momento. E essa variabilidade não é apenas um dado técnico interessante. É um dos biomarcadores mais consistentes e robustos de resiliência fisiológica que a ciência moderna identificou. Organismos com alta variabilidade cardíaca se recuperam mais rápido do estresse, adoecem menos, dormem melhor, pensam com mais clareza e, segundo múltiplos estudos longitudinais, vivem mais tempo com maior qualidade de vida ativa. O que os mestres do pranayama chamavam de restauração do fluxo de prana, a ciência moderna descreve como a otimização do equilíbrio autonômico. São linguagens diferentes para o mesmo fenômeno observável que um corpo cujo sistema nervoso aprendeu a se autorregular suporta a passagem do tempo de uma forma fundamentalmente diferente de um corpo que permanece preso na ativação crônica. E a chave de acesso a esse estado de regulação sustentada, o mecanismo mais direto e disponível que existe, é exatamente o que as tradições antigas identificaram há 5,0 anos. A respiração consciente. Existem sabotadores silenciosos que operam na vida da maioria das pessoas, sem que ninguém os tenha identificado como tal. Não são doenças diagnosticáveis, nem hábitos claramente destrutivos que qualquer médico apontaria como problemáticos. São padrões de comportamento e de pensamento tão normalizados, tão universalmente compartilhados, tão reforçados pela cultura em que vivemos, que se tornaram invisíveis precisamente porque estão em toda parte. O primeiro e mais difundido é a relação com o tempo que a modernidade instalou em quase todos os sistemas nervosos. É a urgência crônica, a sensação de que sempre há muito a fazer e pouco tempo para isso, de que descansar é perder tempo, de que parar, mesmo que por 7 minutos, é um luxo que só podem se permitir aqueles que já terminaram tudo o que têm pendente, o que significa que nunca é o momento certo. Essa relação com o tempo não é só psicológica, é fisiológica. Ativa o sistema simpático da mesma forma que uma ameaça real o ativaria e mantém o organismo nesse estado de alerta que produz exatamente o tipo de desgaste acelerado do qual temos falado. A urgência crônica não é só um estado mental, é uma forma de envelhecer mais rápido. O segundo padrão é mais sutil e mais interessante, a busca por resultados espetaculares e imediatos. A cultura do consumo treinou a mente humana
para esperar que cada investimento produza um retorno visível, mensurável e satisfatório no menor tempo possível. Tentamos algo uma, duas vezes, e se não sentimos uma transformação dramática nas primeiras horas ou nos primeiros dias, concluímos que não funciona e o abandonamos em busca de algo que produza resultados mais rápidos e mais dramáticos. Essa lógica, que funciona bem para muitos tipos de consumo, é radicalmente incompatível com o tipo de mudança que estamos descrevendo. A regulação do sistema nervoso não opera com essa lógica. Não é um medicamento que age sobre um sintoma específico em um tempo previsível. É um processo de reescrita de padrões profundos que ocorre em camadas, de forma cumulativa, numa escala de tempo que exige semanas para começar a ser perceptível e meses para se tornar irreversível. O que acontece nos primeiros 7 minutos de prática é real e imediato. Há um efeito mensurável na variabilidade cardíaca, nos níveis de cortisol, na ativação do nervo vago, mas esse efeito, por si só, não reescreve os padrões de base. Para que essa reescrita ocorra, o sistema nervoso precisa receber o mesmo sinal repetidamente, em contextos diferentes, por tempo suficiente para que o cérebro a registre, não como uma experiência excepcional, mas como um novo estado normal. Os mestres dessas tradições falavam da prática sustentada, a sadhana, não como uma virtude moral opcional, mas como a condição sem a qual todo o resto é decoração. Sem constância, não há transformação. Só há experiências interessantes que se evaporam. O terceiro padrão é talvez o mais prejudicial em termos de envelhecimento, porque opera exatamente no domínio onde a prática tenta intervir. A incapacidade para o descanso profundo e real. Não falamos da quantidade de horas que uma pessoa passa na horizontal, falamos da qualidade da restauração que ocorre nessas horas. E esta distinção é fundamental porque o mundo moderno criou uma epidemia de pessoas que dormem horas suficientes em termos de quantidade, mas que não se recuperam realmente porque o sistema nervoso nunca chega a se desativar por completo durante esse tempo. O telefone na cama, a tela brilhante que envia sinais de ativação ao cérebro até o último segundo antes de apagar a luz, a mente que repassa o dia, enquanto o corpo tenta dormir, o despertador que interrompe o sono no momento mais inoportuno, sem nenhuma consideração pelos ciclos naturais do organismo. Tudo isso produz um tipo de descanso incompleto, que o corpo compensa, sem sucesso, acumulando dívida de restauração que eventualmente se expressa como fadiga crônica, como névoa mental, como uma sensação generalizada de que a vida requer mais esforço do que deveria. E há um quarto padrão que merece atenção especial, porque é o menos reconhecido: a desconexão do ritmo do próprio corpo. A modernidade nos ensinou a ignorar os sinais internos em favor dos sinais externos. Comemos quando o relógio diz, não quando o corpo diz. Dormimos quando a série acaba, não quando o organismo pede. Nos movemos conforme o horário de trabalho, não conforme os ritmos naturais de energia que mudam ao longo do dia. Essa desconexão não é só um hábito inconveniente. É uma forma de viver em guerra silenciosa com a própria biologia. E essa guerra tem custos que se acumulam durante décadas até se tornarem visíveis no tipo de deterioração que chamamos de envelhecimento, mas que na verdade é, em grande parte, o resultado acumulado de anos ignorando o que o corpo já sabia e estava sinalizando. Existe uma dimensão dessa prática que a maioria das conversas sobre respiração e bem-estar omite completamente, não por descuido, mas porque é difícil de descrever com a linguagem que herdamos para falar da saúde e do corpo. Não se pode medir num exame de sangue, não aparece num exame de imagem, não tem um nome técnico no vocabulário da medicina convencional. E, no entanto, é possivelmente a transformação mais profunda e duradoura que a prática produz. Tem a ver com a relação que você constrói consigo mesmo ao longo do tempo. Cada vez que você se senta para praticar por 7 minutos, em um dia qualquer, quando o mundo exige sua atenção em 50 direções diferentes e a mente está, razões convincentes para adiar o que pode ser adiado,
Você está tomando uma decisão que vai muito além da respiração. Você está dizendo ao seu próprio sistema nervoso, com uma clareza que nenhuma palavra pode igualar, que você é importante, que seu equilíbrio interior não é negociável, que a conexão consigo mesmo não é um luxo reservado para quando as circunstâncias forem perfeitas e o tempo sobrar, e não houver nada mais urgente. Porque esse momento nunca chega sozinho. Essa decisão, repetida dia após dia, durante semanas e meses, produz algo que os instrumentos médicos não conseguem capturar, mas que é percebido com absoluta clareza na qualidade da presença de uma pessoa. Uma coerência interna que se torna o chão firme a partir do qual essa pessoa enfrenta o que a vida traz. Não a rigidez de quem se endureceu diante da dor, mas a firmeza de quem aprendeu a não ser arrastado por ele. Há pessoas que praticam há meses ou anos estas técnicas e que descrevem o processo de uma forma que é quase idêntica, independentemente da sua cultura, idade ou contexto de vida. Dizem que, no início, a prática parecia um esforço adicional numa vida já cheia demais de esforços. Que nos primeiros dias a mente resistia com argumentos criativos e convincentes. Que os benefícios não eram de imediato, mas que, em algum ponto, que ninguém consegue apontar com precisão no calendário, algo mudou silenciosamente na forma como habitavam a própria vida. De repente, não de forma dramática, como uma luz que se acende tão gradualmente, que não há um momento em que você possa dizer, agora está acesa. Simplesmente, um dia, você percebe que a escuridão não está mais lá. A primeira coisa que costuma aparecer, e que quase todos os praticantes regulares mencionam, é uma melhora na qualidade do sono. Não necessariamente na quantidade de horas, mas na profundidade da restauração. A pessoa que passava anos acordando no meio da noite com a mente acelerada, começa a notar que esses despertares se tornam menos frequentes, menos intensos, e que quando ocorrem, consegue voltar a dormir com uma facilidade que antes não tinha. Depois costuma aparecer algo mais sutil, mas igualmente significativo. Uma maior capacidade de habitar o presente, sem que o passado ou o futuro capturem a atenção de forma compulsiva. Não como uma virtude espiritual abstrata, mas como uma experiência prática e concreta. A conversa que você tem se torna mais real porque você está mais presente nela. O sabor da comida se intensifica, porque você a está provando em vez de processá-la enquanto pensa em outra coisa. A sensação de tempo disponível aumenta, não porque você tem mais horas, mas porque as que você tem, você as vive mais completamente. E há algo que os praticantes mais avançados escrevem, e que os mestres das tradições antigas mencionavam como fruto maduro da prática sustentada, que é difícil de nomear, mas que se reconhece quando se encontra. Espécie de equanimidade que não é indiferença. Uma capacidade de estar completamente presente diante da dor, diante da alegria, diante da incerteza, sem ser arrastado por nenhum deles, sem construir muros para se proteger da experiência, sem se dissolver nela até perder o centro. É a qualidade que os textos sânscritos chamavam Stita Prajna, a sabedoria estável, e que as tradições contemplativas de todos os tempos têm identificado como o sinal mais claro de que uma prática chegou a tocar algo real na profundidade do ser humano. O verdadeiro poder desta prática não está nos 7 minutos, está em quem você se torna através deles. Está na pessoa que emerge desse silêncio cotidiano, mais enraizada no que realmente é, mais capaz de escolher conscientemente como habitar cada momento, em vez de ser simplesmente levada por ele, mais presente em sua própria vida com a qualidade de atenção que essa vida merece, e que, no fundo, sempre esteve disponível, esperando unicamente ser reconhecida. Talvez o envelhecimento nunca tenha sido o inimigo que acreditamos. Talvez o que perdemos com o tempo não seja a juventude, mas o contato vivo com o que somos no nível mais profundo. O diálogo com o nosso próprio corpo, a capacidade de ouvi-lo antes que ele precise falar alto, através da dor ou do esgotamento. 7 minutos não vão mudar sua vida em um dia, mas podem mudar a direção em que essa vida se move.
podem ser o início de uma relação diferente com você mesmo. Uma relação baseada não na exigência nem na urgência, mas na atenção, no ritmo, na presença real dentro de cada momento que lhe resta viver. Este espaço é para quem sente que algo dentro de si está despertando. Para quem busca compreender com maior profundidade os mecanismos da sua própria vida. Para quem está disposto a investir 7 minutos diários em algo que nenhum mercado pode vender. A reconexão com o que já foram e com o que ainda podem ser. Se esta mensagem tocou algo real dentro de você, inscreva-se e continue caminhando nesta direção. Lembre-se sempre, não se trata de voltar no tempo, trata-se de aprender a habitá-lo com uma presença que transforma tudo. Chegamos agora ao coração desta prática, ao que os sábios transmitiram com tanto cuidado por gerações, não porque quisessem criar mistério em torno de algo simples, mas porque entendiam que a profundidade de uma técnica só se revela quando praticada com a atenção adequada. Não há atalhos nisso, e ao mesmo tempo a prática em si é extraordinariamente acessível. Não exige anos de treinamento prévio, nem um espaço especial equipado para a meditação, nem condições de vida perfeitas, nem silêncio absoluto. Exige algo muito mais simples na aparência e muito mais exigente na prática real. Presença autêntica, atenção genuína ao que acontece dentro de você enquanto faz. A vontade de estar completamente presente por 7 minutos, sem se dividir entre o que está fazendo e todo o resto que sua mente quer reivindicar como urgente. A prática tem 3 fases. Cada uma cumpre uma função específica dentro de um processo que os mestres do pranayama descreviam como um ciclo completo de regulação. Ativar, amplificar e integrar. 7 minutos no total. Procure um lugar onde possa sentar-se com a coluna reta, os pés firmemente apoiados no chão, as mãos descansando naturalmente sobre as coxas, as palmas para cima se for confortável, ou para baixo se preferir sentir-se mais ancorado. Não é preciso nenhuma postura complicada que exija flexibilidade especial. Apenas uma coluna que possa se sustentar sem tensão, sem afundar, sem enrijecer. Feche os olhos se for confortável, ou suavize o olhar para o chão à sua frente, sem fixar a atenção em nada visível. Reserve um momento antes de começar para apenas observar como você está respirando neste instante, sem tentar mudar nada ainda. Esse momento de observação sem intervenção é mais valioso do que parece. Ele diz ao sistema nervoso que você está prestando atenção, e quando o sistema nervoso sabe que você está sendo observado com gentileza, ele começa a se regular sozinho, mesmo antes que a prática formal tenha começado. A primeira fase dura 3 minutos e se chama ativação. Use uma técnica conhecida como Nadi Shodhana, que em sânscrito significa literalmente purificação dos canais, com a mão direita em uma posição confortável. Feche a narina direita com o polegar e inspire lentamente pela narina esquerda, contando mentalmente até 4. Faça isso sem forçar, sem apressar a contagem, sem tentar puxar mais ar do que entra naturalmente. Em seguida, feche ambas as narinas brevemente por 1 segundo. Apenas uma pausa. Abra a narina direita, feche a esquerda com o dedo anelar e expire lentamente pela direita, contando até 6. Observe como a expiração é sempre mais longa que a inspiração. Essa diferença não é arbitrária. É o sinal mais direto que o sistema nervoso pode receber de que o modo de recuperação deve ser ativado. Em seguida, inspire pela direita com a mesma contagem de 4. Feche um momento e expire pela esquerda. Isso é um ciclo completo. Respira sem pressa por 3 minutos. Cada ciclo é uma conversa com o seu próprio sistema nervoso. Cada alternância é um sinal de equilíbrio enviado para os hemisférios cerebrais. Os textos sânscritos descreviam esta técnica como a purificação dos nadis, os canais invisíveis pelos quais flui a energia vital, segundo a tradição yogi. Mas mesmo que essa linguagem pareça muito distante do seu referencial, o efeito fisiológico é mensurável. A respiração alternada produz uma sincronização dos ritmos cerebrais que favorece um estado de alerta tranquila,
diferente tanto do estado de excitação simpática quanto do adormecimento profundo. A segunda fase dura 2 minutos e se chama amplificação. É talvez a menos conhecida fora das tradições orientais, mas possivelmente a mais poderosa em termos de seu efeito direto sobre o sistema nervoso parasimpático. Ao expirar, em vez de soltar o ar em silêncio, emita um zumbido suave com a boca fechada e os dentes ligeiramente separados. Um som interno, contínuo, ressonante, que os praticantes de yoga chamam Bhramari Pranayama, a respiração do zangão. A vibração que esse zumbido gera não é um elemento decorativo nem simbólico. Tem um efeito fisiológico direto e bem documentado. Estimula o nervo vago através da vibração dos tecidos da garganta e do palato mole, ativando a resposta parasimpática de forma profunda e quase imediata. O nervo vago, ao receber essa estimulação rítmica, envia sinais de segurança ao coração, aos pulmões, ao abdômen. A frequência cardíaca se regula, a pressão arterial diminui ligeiramente, os músculos que sustentam a tensão crônica recebem permissão para relaxar. E a mente, que um momento antes estava dispersa em 1000 direções, de repente se encontra sem um lugar para ir que seja mais interessante do que a ressonância interna que está experimentando. Mantenha esse zumbido durante cada expiração por 2 minutos completos. Sinta a vibração nos seios paranasais, no palato, na testa, até mesmo no peito se a prática se aprofundar. Não procure um som perfeito, mas um som que você sinta. Essa sensação é a prática real. A terceira fase dura 2 minutos e se chama integração. É o momento em que o corpo consolida e assimila o que as 2 fases anteriores iniciaram, permitindo que as mudanças produzidas no sistema nervoso se enraizem no organismo, em vez de se dissiparem. Inspire profundamente, enchendo os pulmões de baixo para cima, sentindo primeiro como o abdômen se expande, depois como as costelas se abrem lateralmente, depois como o peito se eleva suavemente. É o mesmo padrão respiratório que você tinha quando recém-nascido, agora recuperado conscientemente. Prenda o ar suavemente por 4 ou 5 segundos, sem tensão, sem esforço, e depois solte-o de forma completamente lenta, sem controlar a saída, sem empurrar, sem se apressar para a próxima inspiração. Simplesmente deixe ir, como se você soltasse algo que estava segurando sem perceber. Repita este ciclo durante os 2 minutos finais. Shiva. Amplifica. Tegra. 2. Dia. A verdadeira essência que torna isso algo completamente diferente de um simples exercício de respiração.